Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Então vamos lá, porque já estamos na unidade 3, né, Madinha? E aí eu digo para você, tá tudo bem? Mas se você disse não, tenha calma, porque vai ficar, certo? Porque a gente está avançando, já estamos aí caminhando para a terceira unidade, significa o quê? Que estamos na reta final. Estamos na reta final, mas temos aí algumas aulas ainda, aulas de literatura, aula de concordância, certo? Vamos ver algumas aulas para podermos encerrar tranquilo em nossa aula do clube de leitura, tá certo? Vamos aí então, vamos liberar a cartela para você da nossa agenda aí da aula 45.1. É isso, Amadinha? É isso aí, gramática, concordância nominal, utilização dos adjetivos, mesmo próprio, anexo, incluso, leso, kit, obrigado, utilização de muito, pouco, bastante, meio, caro, barato, é bom e etc. Beleza, habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual e para o desenvolvimento da linguagem. Beleza, muito bem. Então você já sabe, né, estudante? O que vem agora? Vamos lá, vamos ver se você aí já tem a rotina da aula de língua portuguesa. Ah, você respondeu o quê? Certo, texto atual? Muito bem. Você aí com certeza já tem todo esse domínio do que acontece durante as aulas de língua portuguesa. Não é isso mesmo, Amadinha? É isso aí. Se você sabe que sempre iniciando a nossa aula começa com um gênero. Esse gênero é um texto. Que texto é esse? Pode ser uma poesia, pode ser uma tirinha, pode ser uma reportagem. Pode ser uma parlenda. Com certeza. Uma paródia. Pode ser um texto jornalístico. Exatamente. Né? Uma peça publicitária. Enfim, sempre com um gênero, certo? E olha só, se um dia você chegar a qualquer teste depois do seu ensino médio, não vai dizer que você não foi preparado, porque você passeou praticamente por vários gêneros. Eu não vou dizer todos, porque eles são infinitos, né? Tá certo? Mas esses sociais, esses aí do primeiro grupo, segundo grupo, a gente já colocou aqui para eles, né, Amadinha? Então tá, vamos lá, porque agora nós vamos iniciar a leitura atual, né? Que é o início aí dessa leitura para te ajudar nesse conhecimento da bagagem de mundo, certo? E aí vamos acompanhar e eu já convido você para fazer a leitura juntos, tá lá? Tá certo? Vamos lá então, Amadinha? Metáfora, Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. Certo. Ok, então tá. Após a leitura aí do poema, nós vamos ver o autor. Quem produziu esse lindo poema, Amadinha? Gilberto Gil, né? A canção da letra da música Gilberto Gil. Metáfora. Ok, então essa poética vem aqui nesta aula para trazer para você também ali a participação, né, desse grande compositor, que ele também faz parte aí, olha só, Gilberto Gil, ele é músico, ele é brasileiro, cantor, compositor e instrumentalista, né? Ele nasceu em 1942, foi aí um dos criadores do movimento tropicalista, galera, dos anos 60. Sim, você vai ver lá na aula de
literatura, modernismo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento tropicalista. E aí agora, já antecipando, você aí já está sabendo que Gilberto Gil foi um dos criadores, certo? Gilberto Gil também é autor de músicas consagradas como Procissão, Domingo no Parque, Aquele Abraço, certo? Então ele desde cedo mostrou interesse por música. E em 1967, a música Domingo no Parque, né, que Gilberto Gil cantou com a participação dos Mutantes, ficou em segundo lugar no terceiro festival de música, certo? MPB. Esse festival foi aí um ponto de partida para o movimento artístico chamado tropicalismo, que Gilberto Gil participou junto, olha só os feras, né? Lá do tropicalismo. Caetano Veloso, Torquato Neto, Tom Zé, Rogério do Prado e entre outros artistas, certo? Então aí para você um pouquinho sobre o autor, certo? Gilberto Gil, né? Legal, muito bem. E aí tem aquela música dele que eu acredito que é a mais atual, Madinha, para o nosso estudante aí saber de quem nós estamos falando. Eu sei que ele já sabe, né? Vamos fugir para outro lugar, baby. Só que o tom acho que não é por aí, mas tudo bem, tá? Gilberto Gil. E aí você, toda vez que a gente conversa sobre o autor, e se você aí teve curiosidade, quer se aprofundar mais, não tem problema, você pode pesquisar, vai na internet, vai na rede, né? Para aí um pouquinho o intervalo, vai no seu celular, busca mais um pouquinho ali, né? Para aí um pouquinho o bate-papo e vai lá fazer uma pesquisa. Tem muitas coisas importantes também sobre ele, principalmente a composição poética nas músicas, certo? Valeu, então agora vamos aí com a árvore do conhecimento, trazendo a temática da aula para a gente já começar e direto a essas regras, as orientações e aos conceitos dessas concordâncias, né? É isso aí. Então, concordância nominal. Olha bem para esse nome, ó. Concordância nominal. É concordar o quê? O nome vai concordar com o quê, amadinho? Então, preste atenção aqui. Vamos ao conceito. O que é concordância nominal? É a relação entre palavras que garante que os substantivos concordem com os artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Ah, então quando ali no termo, no nome do conteúdo ali, na nossa temática da aula, concordância nominal. Então, concordar com esse nome. E esse nome, ele se refere ao substantivo. E quais são as outras palavras que vão fazer concordância? O artigo, o adjetivo, o pronome e numerais. Então, essas quatro classes de palavras, elas aí têm que concordar com o substantivo, é isso? É isso aí. Ó, tá vendo? Agora o conceito para você direitinho. Vamos então verificar agora como essa concordância deve acontecer. E atenção, é importante conhecer, dominar e fazer essa concordância correta, porque se o seu texto não tiver a concordância nominal certinho, vai dar problema. E o aluno vai, que concordância é essa? Vai ser em gênero, masculino, feminino e número também, singular e plural. Certo, então vamos ver aí que tem que concordar, né, com o substantivo. Primeiro exemplo. Aqui nós temos estas três obras maravilhosas, estavam esquecidas na biblioteca. Como a gente está falando do nome, vamos logo lá grifar aqui o nome. Esse aqui, ó, é a palavra que essa daqui é o substantivo. Aí nós temos o quê? O numeral, temos o pronome, temos o adjetivo, ou seja, ó, tudo fazendo a concordância com o substantivo. Ó. Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas. Olha aqui, ó, outra concordância também. Aí você vem aqui, ó, faz a concordância porque tá fazendo a relação com o sujeito, beleza? Que o sujeito tá o quê?
É mais de um. Mais de um assim, né? Que ele está pluralizado, vamos dizer assim. Tá certo? Então, o verbo concorda com o seu sujeito. Tá bom? Que obra é o núcleo do sujeito. Belezinha? Então, aí tá, nós estamos vendo aqui a questão da concordância do nome, tá? A gente vai analisar o quê? O substantivo. Vai ter uma aula exclusiva sobre concordância verbal, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Você não me mandou mesmo um cartão do Dia dos Namorados. Claro que não. Falei que não ia mandar e não mandei. Você mantém mesmo a sua palavra, não? Aí depois aqui. Eu admiro isso. Eu admiro isso numa pessoa. Obrigada, Charlie Brown. Sua cabeça dura. Então, olha só, você vai analisar aqui no quarto quadrinho. Vamos analisar aqui, ó. Aqui nós temos o quê? A palavra cabeça. Ó, quem está acompanhando cabeça? Eu tenho um substantivo, tá certo? E tenho aqui, ó, um adjetivo. Dura, tá qualificando o quê? A cabeça, que é, no caso, o substantivo, que é o nome. Belezinha? Vamos mais aqui a mais exemplos. Agora, casos especiais, hein? Vamos lá. Casos especiais de concordância nominal. Concordando com o nome, ou seja, com o substantivo. Vamos ver aqui na tirinha. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia. Sinto muito. Tudo bem, já me senti vigada quando ela falou na frente dos amigos dele: tenho bebido menos Coca-Cola. Aí o aluno olha: porra, o que que tá estranho, Amadinho, aí? Amadinho, presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma palavra menos aí, ó. Claro que não existe essa palavra, só existe o quê? Menos. Só existe, então o certo seria: tenho bebido menos Coca-Cola. Mais outro caso especial, atenção. É sempre bom ser educado. Sempre que saqueio um castelo, ao sair digo obrigado e bom dia. Mais um caso especial. O que apareceu aqui, amado? A palavra obrigado. Por quê? Quem é que está falando? Que essa fala é de quem? Do personagem aqui, H, né? Então, no masculino, homem diz obrigado e mulher diz obrigada. Eles dizem obrigados, elas dizem obrigadas. Então, ó, fique ligado aí nessa questão. Mais uma tirinha aqui para vocês. Temos aqui, ó, que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, tu é romântico. É a flor que faltava no meu jardim. Ai, ai. Por acaso, tu sabe o nome dela? Ai, Amadinho, o que aconteceu? A Amadinha ficou toda empolgada quando, de repente, não era para ela. A Amadinha era para a florzinha, para a plantinha. Enxerida, né, também, aí, viu o que deu? Não E pode. sempre, ó, flor, o substantivo. Aí eu tenho um adjetivo: linda, graciosa, perfumada, tudo fazendo a concordância com o nome, que é flor. Belezinha? Vamos ver mais outra aqui, ó. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, com o substantivo a qual se referem. Tome nota, amadinhos. Vamos aos exemplos, então. Mesmo e obrigado devem concordar normalmente com a palavra a que fazem referência, certo? Atenção! E lembrem lá do exemplo, né? Que nós precisamos fazer essa concordância observando o gênero, ok? Vamos lá. Primeiro, nós temos na oração: ele mesmo disse isso.
Quem é aqui o sujeito dessa ação? Ele, certo? Estamos aí trazendo essa análise porque você já teve essas aulas sobre análise sintática, já consegue localizar. Muito bem, se o sujeito é ele, é um sujeito que está no gênero masculino, certo? Então, o que vai concordar com ele? Não seria a mesma. Até daria choque, né? Ela mesma disse isso. É um exemplo assim comum. Mas, no caso, assim, ele mesma não encaixaria, não combina. Não encaixaria. É. Professora, se fosse poeticamente, daí já é outra situação. Aqui estamos falando da gramática, estamos falando da norma culta, né? Que precisa ter aí esse cuidado ao produzir um texto, organizando a concordância nominal, certo? Os adjetivos, indo concordar também com o substantivo, lembrando que no gênero masculino e feminino, ou feminino, certo? Então, ele mesmo disse isso. Segundo exemplo. Obrigada, disse ela. Presta atenção, por que ficou obrigada? Porque quem falou? Ela. Então, na segunda, você automaticamente vai fazer a ligação. Se eu estou usando o pronome ele, então, ele disse obrigado. Beleza? Opa. Agora, aqui, com a palavra próprio, anexo e incluso. Ó, também vai fazer a concordância normalmente. Ele próprio fez as devidas anotações. Ela própria fez as devidas anotações. Eles próprios fizeram as devidas anotações. Documento. O documento foi incluso. O papel, anexo. Presta atenção aqui, amadinho. Os papéis seguem inclusos e papéis anexo. Mas uma observação importante. Quando a palavra anexo aparecer acompanhada com em e anexo, ó, olha só, papel, por exemplo, os papéis em anexo. Pronto, fica invariável. Belezinha? A palavra anexo não vai ter, não vai ficar no plural, fica invariável. Mas vai chegar aquela partezinha para mostrar aqui para vocês. Certo. Belezinha? Agora com os termos, ou seja, com as palavras leso e kit. Eles devem concordar normalmente com a palavra que fazem referência. Sempre assim, tá? Aqui trouxemos alguns exemplos daquelas palavras que a gente aí usa no dia a dia e ainda surgem dúvidas, tá? O ato foi considerado crime de lesa pátria. Então, a quem está fazendo referência? A palavra pátria, que é do gênero feminino. Olha aí, pátria, feminino, então lesa, certo? Feminino. O ato foi considerado crime de leso patriotismo. Olha, está falando a mesma coisa? Sim, porém a forma como foi construída esta estrutura frasal é que foi observada que para concordar aí com leso, tem que estar fazendo aí essa concordância com substantivo e, ou seja, a palavra que se refere. Patriotismo, masculino. Leso, ok? Mais outro exemplo. Paulo está kit com serviço militar. Olha só, Paulo kit. Ó, então a palavra kit faz a concordância em gênero, ou melhor, em número, na verdade aqui. Nós estamos quites com as exigências da secretaria. Então, é variável. Beleza. Não pode confundir, certo? Leso como forma do verbo lesar. Leso e kit também são adjetivos. Portanto, eles concordam com o substantivo em gênero e em número, certo? Bem, vamos entender o significado, né, da palavra leso. Leso, já entendemos que aí ele está como um adjetivo.
Então, palavra que se antepõe a certos substantivos para indicar que a coisa expressa por eles foi ofendida, violada. Por exemplo, ato de lesa patriotismo, de lesa humanidade, crime de lesa pátria. Então, quando for usar aí o adjetivo leso, observar isso, tá? Bem, vamos adiante. As palavras, agora sim, hein? Bastante. Vou trocar a cor da caneta. Vamos lá. Bastante, meio, pouco, muito, caro, barato. Quando tem valor de adjetivo, o que vai acontecer? Vai concordar com o substantivo, que é o nome que a gente fala, né? Com o substantivo. E atenção aqui, né? Porque é bastantes ou bastante, né? Temos aí essas dúvidas. Meia ou meio, né? Principalmente o horário, na hora do almoço, tá? Já na metade, como é que a gente fala? E aí vamos, atenção aqui. Vamos lá, primeiro exemplo. Servimos-nos, ou serviu-nos meia porção de arroz. Então, essa meia aí, ó, tá fazendo a concordância com a palavra porção. Ó, aí eu tenho aqui, ó, conversamos bastantes vezes, ó, muitas vezes a esse respeito. Vezes, né? Bastante, fazendo a concordância com vezes. As carnes estão cada vez mais caras. Ó, caras com carne. As frutas estão baratas. Baratas com as frutas. Já é 12:30. Meia aí é questão da hora. Belezinha? Então, certíssimo. Ok, então não é 12:30. É 12:30. Hora, porque estamos falando de hora, certo? Valeu. Quando tem valor de advérbio? Outra classe, vamos ver. Invariável, né? Quando é advérbio, ele não vai flexionar. Lembra lá da morfologia? O advérbio, ele não se flexiona. O que é isso, professor? Já esqueceu. O que é flexionar? É fazer agachamento? 1, 2, 3. Não, gente. É aquele movimento que a palavra vai ter para concordar com o termo antecedente dentro da oração. Ele não tem plural, certo? Ele vai ficar aí invariável. Muito bem. Vamos ver aí o primeiro exemplo. Maria está meio aborrecida. Esse meio aí, amadinho, é advérbio. Por quê? Um macete aqui para vocês. Quando você aparecer a palavra meio e na frente do meio, né, aparecer um adjetivo, você já sabe que vai ter a função de advérbio. Então, eu tenho aí meio advérbio fazendo a ligação com aborrecida. Aí você vai dizer assim, esse meio, Maria está um pouco aborrecida. Beleza? No segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó. Os alunos são bastante estudiosos. A palavra que está na frente de bastante é o quê? Adjetivo. Apareceu o adjetivo, então, que está ao lado é advérbio. Esses automóveis custam caro. Esse cara aí está ligado diretamente a quê? Ao verbo, né? Então, é advérbio, tá fazendo a modificação do verbo. As laranjas custam barata, segue o mesmo caso. Estamos muito cansadas. E cansadas é adjetivo, e se muito é advérbio de intensidade. Fácil, né? Então, vamos ver aqui mais um gênero para vocês aqui, fazendo essa brincadeira com a palavra meio. Estou meio nervosa. Aceita minha xícara de chá de camomila? Então, amadinho, aí nós temos o quê? O primeiro meio é o advérbio, porque eu posso falar assim, ó. Estou muito nervosa. Eu estou um pouco nervosa. Dá para fazer essa troca, tá bom?
um pouco nervosa. Me aceitar meia xícara, ou seja, metade da xícara, olha só. Então aí, ó, vai fazer a concordância com a palavra xícara. Já aí não é mais advérbio, tá certo? Metade, quando substitui pela metade, já sabe que vai ser o quê? Pode ser o numeral adjetivo. Belezinha? Fácil, né? Ó, eu posso trocar ali, aceitar a metade, já falei, da xícara. Se eu colocasse em vez de xícara, colocasse copo. Aceita meio copo de chá de camomila? Olha como faz a concordância. Não fica fácil? Aí não dá para ser meia, né? Meia copo. Porque, ó, copo masculino, então eu vou fazer a concordância com o nome, tá bem? Muito fácil, meio copo. Agora com as palavras, mais uma vez, bastante, meio e longe. Agora como função de advérbio. Já lembramos que são invariáveis. Vamos lá. Os alunos ficaram bastante preocupados. Olha só, quem está na frente? Adjetivo. Marque aí. Andaram meio preocupados, ó. Meio preocupado. Preocupado também é adjetivo. Ela anda meio desconfiada. A minha casa é longe daqui. Mário está meio cansada. Joana está meio cansada. Olha aquela jogada que eu falei assim, um pouco cansada, um pouco cansado. Os alunos estão meio cansados. As faxineiras estão meio cansadas. Belezinha? Fazendo essa troca toda vez que não sofrer flexão, ou seja, você terá a função de advérbio. Ok, observem a forma como está construído aqui os exemplos. Olha lá o último. As faxineiras, mesmo tendo plural, né? As faxineiras, mesmo sendo esse sujeito aí no plural, né? O verbo também continua no plural, as faxineiras estão, certo? E aí, o que acontece agora com esse advérbio? Ele também deveria ir para o plural? Às vezes é essa dúvida quando a gente está escrevendo, né? As faxineiras estão meias cansadas, né? Não, por favor, meias. Aí já é outra coisa, meias pode ser a que calça os pés, né? Exatamente. Certo? Aí, então, o advérbio meio, ele não flexiona, ele é invariável, mesmo tendo aí uma estrutura que antes um sujeito singular ou plural, tá bom? Vou apagar isso aqui para não dar confusão aí na cabeça, certo? Vamos lá. Ainda mais outros exemplos. A gente trouxe vários, né? Teve dúvida, volta na aula e vai verificar a regra direitinho. Vamos aí no exemplo 9. Conheci bastantes pessoas no colégio. Aqui, Amadinho, o que você vai observar? Quem que está na frente do bastante? Pessoas. Pessoas na classe gramatical, nome, substantivo. Apareceu substantivo, haverá flexão. Então, adotam-se meias medidas, medida também é substantivo, então está fazendo a concordância em gênero e número. Longes terras, também fazendo a concordância com terra, que é substantivo. Os meios litros estão bem calculados. Ó, meios litros, litro é substantivo. Alice, não me venha com meias verdades. Verdade também é substantivo. Então, meias está fazendo a concordância com verdades. Márcio toma meia garrafa de vinho e ainda quer dirigir. Ó, garrafa, ó, é substantivo feminino. Então, vou usar o quê? Vai flexionar. E se fosse assim? Márcio toma, vamos colocar meio copo de vinho. Em vez de estar lá garrafa, ou então vamos colocar meio balde. Meu pai eterno, meio balde de vinho. Então, olha só, ó, balde tá no quê? Substantivo masculino, singular, então meio faz a sua concordância também.
Então, a palavra meio como adjetivo, elas são variáveis. Vai flexionar em gênero e número. Belezinha? Muito fácil. Agora aqui, as palavras pseudo, alerta, mostre, menos são invariáveis. O que isso quer dizer, amadinho? Que não sofrerá ou não sofrerão flexões, ou seja, invariável. Aqui eu tenho, aqueles voluntários são pseudo-caridosos. Para evitar assalto é preciso estar sempre alerta, ou seja, os soldados ficaram alerta, beleza? Houve manifestações monstro em frente ao Congresso Nacional. Os brasileiros ganharam menos medalhas que os cubanos. Nada de falar aí, os brasileiros ganharam menos medalhas. Não existe menos, só existe menos. Belezinha? Muito fácil. Bom, os advérbios, eles só são equivalentes a somente, menos e alerta e as expressões em anexo por si só e as sós são invariáveis. Vamos lá, trazendo aí, depois você pode fazer o seu resumo colocando, né, ali uma dica, né? Só os adjetivos que são aí invariáveis, né? Direitinho você pode fazer um novo resumo para você. Vamos lá, exemplo. Elas só esperam uma nova oportunidade. Olha só, esse só aí, mais um macete para vocês. Dá para fazer a troca com somente. Somente você já sabe que ele é o quê? Advérbio. Elas somente esperam uma oportunidade. Trocou, ficou bacaninha, então já sabe que é advérbio, então vai ficar invariável. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Como eu já tinha dito aqui, né, anteriormente, o que é isso aqui, ó? Em anexo apareceu a preposição, então fica invariável. As palavras ficaram a sós. Opa, menina, o que é isso? As meninas ficaram a sós no quarto. Então, olha só, a sós, invariável. Os alunos, por si sós, resolveram a prova. Então, apareceram essas palavrinhas aí, já sabe que são invariáveis porque tem a função de advérbio. Ok? As expressões é proibido, é necessário. Eu vou destacar aqui para você, vamos lá. É proibido, é necessário, é bom, é preciso saber viver. Quando se refere à palavra desacompanhadas de determinantes tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. O que isso quer dizer? Olha só, amadinho, eu tenho é proibido entrada. Você vai procurar cadê o adjetivo? Ou cadê o substantivo? Cadê o nome? Entrada. Apareceu algum determinante antes? Não, professor. Então, amadinho, pra que você vai colocar é proibido entrada? Só se tivesse aí. É proibido a entrada. Quando fala em determinante, você está aí se perguntando, mas como, professor? Determinantes são os artigos, a singular ou plural, né? Então, é proibido, não temos o determinante, não temos artigo aqui, ó, certo? É isso que nós estamos aqui explicando. Vou apagar para ficar bonitinho para você. Pronto. Caminhadas diárias, olha, caminhadas diárias é bom para a saúde, ó. Caminhada, por mais que esteja a palavra no plural, mas só que não veio com determinante, então vai ficar que invariável. Coragem é necessário, mas amadinhos, caso aparecesse aí a coragem é necessária, faria concordância, tá bom? Se tivesse isso, né? Exatamente, o determinante antes. Mas eu vou apagar para quem não tá aí, né? Quem está fazendo a sua revisão, para depois fazer a sua revisão, perdão, vou apagar para não ter problema. A confusão, tá? Vou deixar então, ó, vamos colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, rapidamente. Se tivesse aqui, só para terem uma ideia. Vamos voltar. Vou ficar a sua letra mais bonitinha. Certo. Pera aí, amadinha. Vamos lá. Simbora, caneta.
a caneta? Caneta azul. Aí coloca assim, é caneta proibida, azul. escreva. Caneta azul, atenção, caneta É azul. proibida. É proibido fumar. É proibida A a entrada. entrada. Aí, então, só para ver a diferença, marcando aí para vocês, olha bem aí, ó. Por que que ficou proibida? Olha quem veio antes da palavra entrada. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Olha só, apareceu o determinante. Apareceu o determinante, flexiona, tá bom? Não apareceu nenhum determinante, que esse determinante também pode ser um pronome, também, ou numeral. Pronto, também não vai flexionar. Belezinha? Então, vamos dar sequência, amadinha. Tudo bem bonitinho para o nosso estudante. Vamos lá. Porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante, com ela devem o quê? Concordar, que é o que a gente colocou para você. Mas aqui na cartela, brilhando, lindo, maravilhoso, uma pedra rara para você, essa dica de concordância nominal. Olha lá. É proibida a entrada, as caminhadas diárias são boas para a saúde, a coragem é necessária. Fácil, fácil, fácil. Mais uma aqui para vocês no cartaz, ó. Proibido a entrada de pedestre, risco de acidentes. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. O que aconteceu aí? Consegue analisar já? Silêncio no plenário. Aí, olha só, ele vai perceber que no primeiro cartaz não houve a concordância correta, tá? Houve um desvio, né? Aí, no caso, o certo seria proibida a entrada de pedestre. Por quê? Olha só. Porque, ó, apareceu o determinante antes da palavra entrada. Então, teria que flexionar aí. Em caso aqui... Aí, na segunda, não, tá tudo ok. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Ok, a gente fica feliz da vida. Muito bem, vamos embora. Olha lá. Quando há presença de artigo ou outros determinantes do substantivo, o adjetivo vai variar em gênero e número, tá? Como já tiver presença. Aí, como já foi estão falado? comentando aqui, ó, mais exemplo para vocês. Ó, é proibida a visitação das instalações durante o horário laboral. São necessários muito respeito e tolerância para se viver em sociedade. Já comentamos aqui, só mais exemplo para você ficar mais informado. Agora, para terminar nossa aula sobre concordância nominal, vamos aí com as palavras alerta e menos. Eita, vamos lá. As palavras alerta e menos, embora elas aí atuem como adjetivo, elas são advérbios, tá? E sendo advérbio, permanecendo o quê? Invariável. Lembra? Advérbio não tem flexão. Atenção, vamos ali. Primeiro, os cachorros ouviram barulho e ficaram alerta. Olha só, os cachorros, mas a palavra alerta está funcionando como advérbio, então invariável. Os soldados estavam alerta, assim há menos confusão, há menos pessoas do que prevíamos. Olha só que assunto maravilhoso, a questão da concordância nominal, amadinhos. Beleza, e aí a gente encerra, né, amadinha, esta aula. Você aí pode rever, né, tomou nota, pode construir o seu resumo também. E olha, é bacana você voltar em todos os exemplos com as regras direitinho, tá certo? Muito bem, então a gente se vê na revisão. Até lá! Até lá!